A pior coisa que existe é você lidar com pessoas que não têm palavra, que não são sinceras, que dizem uma coisa e acabam não fazendo, pessoas que mentem. Isso é muito difícil. E a mentira é algo que Deus, Ele não tolera. E existe uma história, um fato que certa vez aconteceu. Um rapaz que ele aparentemente se converteu numa igreja evangélica. Esse rapaz havia chegado na igreja devido aos problemas que ele tinha na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Isso o levou até a igreja. E no início, quando ele começou a ir na igreja, devido aos problemas, ele era muito firme na igreja. Ele era uma pessoa assídua, não faltava dos cultos, não faltava das campanhas. Era um rapaz de muita luta, que aparentava ser um rapaz muito sério. E, por causa da sinceridade dele, das idas dele na igreja, da busca dele ao Senhor Jesus, a vida dele começou a ter paz. Começou a haver paz na casa dele. O rapaz estava desempregado. Deus abençoou e ele conseguiu um ótimo emprego, e assim a sua vida ela foi melhorando. Esse rapaz também nunca havia tido alegria na sua vida sentimental. Ele nunca tinha conseguido se dar bem com nenhuma moça. Nenhuma das moças que apareciam no caminho dele queriam ficar com ele. Mas dentro da igreja, ele conheceu uma moça de Deus. E essa moça, ela veio a gostar dele, veio a amar ele, e ele também passou a gostar dela. E acabaram então namorando e depois de um tempo se casando. Esse rapaz havia chegado na igreja desempregado, sem ser feliz na vida sentimental, havia chegado na igreja com problemas dentro da família, mas agora estava totalmente abençoado. Esse rapaz, ele quis até ajudar na igreja, ser um colaborador. E ele então começou a colaborar na igreja, ser um colaborador, ajudar naquilo que precisava. Mas com ele aconteceu o que acontece com muitas pessoas. Existem pessoas que, quando elas estão aflitas, elas se apegam muito ao Senhor Jesus. Mas quando as coisas começam a melhorar, elas começam a ficar relaxadas. E foi o que aconteceu com ele. Agora ele já não tinha mais problema. Ele tinha um bom emprego, tinha uma esposa e agora tinha nascido uma filhinha. E na casa dele, do pai e da mãe, estava tudo em paz. E ele começou a diminuir de ir na igreja. E como ele era um colaborador, ele tinha compromissos na igreja. E ele começou a faltar desses compromissos. E o pastor então começou a perguntar para ele. Ele tinha que vir na tal dia, ele não tinha vindo. Aí o pastor chegava no outro dia e perguntava: fulano, por que você não veio ontem? Aí ele inventava uma desculpa. E dava para perceber que aquilo que ele falava era mentira, que aquilo que ele estava falando era uma desculpa. E ele começou a inventar desculpas. Uma hora é porque tinha ficado com dor de cabeça, outra hora é porque tinha visita dentro de casa, por isso não podia ter ido na igreja. E depois ele começou a inventar a desculpa da filha. A filhinha havia nascido, então todas as vezes que ele se atrasava, não chegava no horário certo na igreja, ou faltava do compromisso que ele tinha na igreja, ele sempre jogava desculpa na filhinha. Ele sempre dizia que a filhinha dele, de poucos meses, estava doente, que ele tinha levado ela no médico, mas era tudo mentira.
E ele começou a colocar a filhinha dele como mentira, como desculpa para falhar com Deus. E, infelizmente, ele não mudou o caráter dele. O que aconteceu? Todas as vezes ele dava desculpa da filha. Certa vez ele saiu de casa, foi para o trabalho, e quando ele chegou, após uma forte chuva, a parede do quarto havia desabado. E para a infelicidade dele, da esposa e da família, a parede havia desabado em cima da filhinha dele. E a filhinha dele veio a falecer. E ele, então, com lágrimas, foi para a igreja. E lá na igreja, o pastor disse: fulano, o que aconteceu? E ele contou a história que a filha dele havia morrido. E na hora tocou no coração dele. Por que tantas vezes ele havia dado desculpas? Por que tantas vezes ele mentia? E como ele tinha coragem de usar a própria filha, dizendo que ela era o obstáculo dele ir na igreja, dele chegar na hora certa, dele fazer as coisas certas. Mas agora era tarde demais. Por causa da mentira, o diabo havia encontrado uma brecha e havia levado aquilo que ele mais amava. Minha amiga, meu amigo, essa história não é uma ficção. Essa história é um fato verdadeiro que aconteceu. Hoje em dia são muitas as pessoas que não são cristãs verdadeiras. Elas não têm palavra, elas falham, elas mentem descaradamente, dão 1001 desculpas para não fazer aquilo que Deus pede para elas fazerem. E elas não sabem que mentindo, dando desculpas, falando meias verdades, elas estão correndo o risco do diabo entrar na vida delas e delas até perderem a salvação. No livro de Salmos, o Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.